Oi. Eu vou estar aí falando a respeito da pandemia, mas eu vou me deter um pouco nas questões relacionadas à China e alguns dados mais específicos da parte geográfica dessa questão relacionadas à pandemia. Então, a princípio, eu gostaria de relembrar vocês algumas epidemias que já surgiram, né? As mais próximas aí nessa questão da Ásia, mas principalmente vamos focar na China. Em 2003, nós tivemos lá a questão da SARS. Foi uma epidemia que deixou aí em torno de 774 mortos e um total de 8.096 pessoas infectadas, né? Mais ou menos em torno de 30 países. Isso em 2003. Em 1997, nós tivemos a gripe aviária, né? O H5N1. Então, em 2003, lá no Sudeste Asiático, com um total de 282 mortos e em torno de 468 casos, mais ou menos em 15 países. Porém, em 1968, nós tivemos a gripe de Hong Kong. Então, o saldo dessa pandemia é estimado mais ou menos em 1 milhão de pessoas. E aí a gente pensa, né, como era o mundo ali mais ou menos em 1968. E aí a gente lembra que é um mundo que está saindo da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial lá de 1939, 45. Então ali, 68, a gente está saindo da Segunda Guerra Mundial. É um mundo que vive uma bipolarização. É um mundo que ainda tem essa questão relacionada aí de Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética, capitalismo, socialismo. É um período que a gente vem aí para um desenvolvimento tecnológico, é um período em que as pessoas estão se locomovendo com uma facilidade muito maior do que antes. A gente fala que há nesse período um período aí de trocas culturais, trocas materiais, né? E existe também algo que a gente chama aí um desenvolvimento técnico, científico e informacional cada vez maior. Então, a gente está vivendo num período do mundo que uma questão ocorre no outro lado do mundo e aí a gente não demora para ter essa informação aqui, né? Então a informação ela é passada muito mais rápida, a questão de minutos e nós já temos aí a informação. Da mesma maneira que coisas ocorrem em nosso país, o outro lado do mundo, em pouco tempo, isso vai ser noticiado. Mas a gente precisa lembrar de alguns dados a respeito da China, para que a gente possa entender um pouquinho desse panorâmico do que acontece lá nesses últimos anos e como isso remonta a um cenário. Então, em 2012, a China conta com uma população urbana maior que uma população rural. Então, a urbanização, a gente costuma dizer que pro chinês, no modelo que está sendo feito, naquilo como projeto que eles têm, é algo irreversível. Então, assim, é um projeto pensado, é um projeto que tem a ver com o crescimento econômico, é um projeto idealizado e que é um projeto que nós falamos, né? É de cima para baixo estabelecido, então quer dizer, cada vez mais nós teremos um processo em que o número de pessoas na China, na zona urbana, ela será muito maior do que a população rural. Então a gente acredita mais ou menos aí que no máximo aí em 20 anos, sempre uma projeção, a população chinesa ela pode vir a ser aí 75% da população uma população urbana. E aí nós teremos apenas 25% de uma população rural. Com isso, a gente pensa uma coisa direto, isso vai ter consequência, ninguém faz, por exemplo, um projeto desse sabendo que 75% estando na cidade, então quer dizer, muitos naquele território imenso chinês são pessoas que viviam da subsistência, então quer dizer, você vai plantar, a partir do momento que você planta, você come, você colhe, você tem ali, você tem essa perspectiva, mas agora
Agora não, se você vai morar em centros urbanos, você vai precisar trabalhar, nesse caso você vai precisar trabalhar em uma das fábricas, e trabalhando em uma das fábricas você vai ter que transformar esse dinheiro que você ganha na compra de produtos para o consumo para que haja alimentação. Então, quando a gente fala que haverá um número muito grande de uma população urbana, a gente já pensa logo em duas questões: meio ambiente e desenvolvimento socioeconômico. Então, quando a gente fala aí a respeito de pensar as consequências, tem uma cidade chinesa que é muito claro, que é a cidade de Guangzhou. Então, quer dizer, as pessoas saem do campo e vão para a cidade. Só que quando vai para a cidade, muitas vezes a gente precisa lembrar que esse plano não existe um planejamento total, não é pensado os detalhes de como esse processo vai ser feito. E toda vez que eu tenho um processo relacionado a muitas pessoas saindo em pouco tempo, eu tenho um processo que nós chamamos de macrocefalia urbana. E aí a macrocefalia urbana, a primeira coisa que diz para a gente é que essas pessoas não terão qualidade de vida nesse local que elas se deslocaram. Então, quer dizer, se elas não vão ter qualidade de vida, começa a gerar alguns problemas muito grandes para o governo chinês. Eu vou parar o êxodo rural? Eu não vou parar, por quê? Porque é um projeto. Porém, eu preciso direcionar para outras cidades e eu preciso pouco a pouco aparando essas arestas sociais que acontecem. Agora vamos lá. Quanto mais pessoas eu tenho numa cidade, primeira coisa que eu penso, vai gastar muito mais energia. Quando eu tenho no campo, eu posso fazer a subsistência, eu posso utilizar as questões naturais, os ciclos naturais, para que possa ajudar essas pessoas. Porém, numa cidade onde a vida se pauta muito mais dentro de uma questão artificial, eu preciso lembrar, eu vou gastar mais energia, o consumo de energia é maior, eu preciso de energia elétrica, eu preciso de combustível fóssil para deslocar essas pessoas, eu também preciso pensar na questão relacionada a alimentos. Por quê? Porque eu tenho um deslocamento muito grande e aí as pessoas necessitam fazer essa questão da alimentação. E aí a gente tem algumas coisas que a gente precisa voltar um pouquinho mais para a gente pensar nos líderes chineses. Vamos pensar no Mao Tse-tung, depois quando o Mao Tse-tung sai do poder, né, quando acaba a questão de Mao Tse-tung, a gente vem para o poder do Deng Xiaoping. Quando a gente fala do Deng Xiaoping, eu estou falando num fim de uma China isolada. Então, quer dizer, se a China não vai ser mais isolada e agora vai criar uma nova mentalidade, a gente vai precisar sim pensar em algumas questões que vão precisar ser trabalhadas, e aí a gente fala em 4 modernizações. A gente vai falar na agricultura, a gente vai falar na indústria, a gente vai falar na defesa nacional, a gente vai falar na ciência e tecnologia. Para se ter uma ideia, o Bill Gates uma vez citou o seguinte, que a China em 3 anos ela vai usar muito mais concreto do que os Estados Unidos em um século. Então, quer dizer, mas por que a China está usando? Por que a China está concretando? Quer dizer, as pessoas saem, fazem esse êxodo rural, elas precisam vir para uma cidade. Então, a gente cria essas cidades e a gente traz as pessoas para que elas possam estar ali. Agora, pergunta, por que vou trazer? Qual é essa mentalidade do Deng Xiaoping que vai trazer essas pessoas? Qual é a mentalidade? Que concreto, que cidade vai ser feita para que as pessoas façam esse êxodo rural? Então a gente tem na China o que nós vamos chamar das zonas econômicas especiais, que são as ZEs. Ou seja, a gente já começa a pensar, quando ele fala assim, olha, a China não vai ser mais isolada, olha, a China ela vai ser uma potência na Ásia, olha, a China, ela nunca vai abaixar a cabeça para um outro país asiático. A China vai ser uma potência. A China vai ser uma referência para o mundo. Então, eles vão fazer o que nós chamamos de socialismo de mercado. Então, quer dizer que nós vamos buscar aqui, próximo a essa questão mais do Pacífico, próximo rota já para os Estados Unidos, mais para esse lado
para esse lado da China, nós vamos ter ali uma facilidade de produzir e já exportar nesse mega corredor econômico que é o Oceano Pacífico. Então, nós vamos chamar o que? Os países, as empresas de todo o mundo, para que elas possam fazer? Produzir nesses locais específicos. E aí você vai dizer o seguinte: ah, mas a China não é comunista, a China não tem não tem o seu socialismo? Sim, a China tem o seu socialismo. Só que a China, ela vai simplesmente abrir algumas áreas dentro do território chinês para que ela possa fazer o quê? Para que ela possa produzir ali, trazer as pessoas ali de toda a parte do mundo para que o capitalismo possa crescer naquele local. E disso gerar o quê? Muito, muito dinheiro. Então a gente diz o quê? Que a China, ela provoca a maior migração, o maior êxodo rural aí de 300 milhões de pessoas. Agora, vai migrar por quê? Porque existe um projeto econômico de urbano chinês. Então, nesses últimos tempos, o que a China festejou? A China festejou o seu milagre econômico. E quando a gente fala festejar o seu milagre econômico, ela está festejando o quê? As zonas econômicas especiais. Então, quando ali o Deng Xiaoping vem para o poder ali a partir de 1978, então esse modelo é trazido. Então, quer dizer, o socialismo de mercado vai fazer com que a China tenha um projeto para que ela se torne o quê? A principal potência da Ásia. Só que quando a gente fala se tornar o principal potência da Ásia, a gente tem que lembrar que em 2010 a China tem 45,1 de população urbana. Em 2015 tem 49,5 de população urbana. Agora, em 2020, eles têm 53,6 de população urbana, ou seja, a população rural deles é 46,5. A projeção para 2025 é que eu tenha 57,2 de população urbana e 2030, a projeção é para que a gente tenha o quê? 60,5 de população urbana e eu tenha 39,5 de população rural. Então, essa é a projeção. Então, cada vez mais eu tenho o quê? Um maior número de pessoas, uma maior densidade demográfica nas cidades. E isso, como eu falei, o que nós temos algumas necessidades, como energia, como a gente pensar na questão específica de alimentos mesmo. E aí a gente tem uma questão que existe uma parcela, como eu disse, existe uma macrocefalia urbana, ou seja, nós também temos os pobres em questão. Nem todas as pessoas que fizeram esse processo de êxodo rural, elas estão bem-sucedidas na cidade. Como isso da macrocefalia urbana vai gerar essa população pobre vai continuar com as suas necessidades. E aí nós temos algumas coisas que remetem a um passado de uma alimentação exótica. Então, quando a gente pensa que a China, ela não produz também o suficiente. Então, a China importa muitos produtos. Por exemplo, ela importa do Brasil, importa soja, importa carne, tudo bem, importa minério, sim. Mas a China, ela é dependente para que ela possa alimentar uma população aí uma população de 1.421 mil. Então, quer dizer, a China, para alimentar todo esse exército, ela necessita importar alimento. Claro, nós temos uma região da Manchúria, que ajuda muito, é o local que
nós temos aí a parte das áreas, das terras mais férteis da China. Mas mesmo assim, nós temos um problema seríssimo dentro da China, no qual ela precisa importar esses alimentos. E para a China importar esses alimentos, a China precisa exportar muito, porque exportando muito, isso vai entrar dinheiro para o país, então ele vai conseguir fazer outros negócios aí, que para ela vai ser super interessante, visto que algumas questões têm limitações naturais mesmo. Ou seja, cada vez que a gente pensa nesse êxodo rural, cada vez que a gente pensa nessa alta densidade demográfica, a gente tem uma quê? Uma super concentração populacional. Então, toda vez que eu penso nessa questão de muitas pessoas saindo cada vez mais do êxodo rural, eu tenho mais pessoas indo trabalhar para a cidade. E aí as necessidades, né? Antes eu tinha essas pessoas na zona rural, onde ela podia fazer o processo de agricultura de subsistência. Agora não. Então a gente tem aí na China uma população de pobres, uma população de aglomerados, uma migração que a gente pode dizer que é bem acelerada, nós podemos dizer assim, uma alimentação alternativa, nós temos uma alimentação alternativa. O chinês tem muito dessa questão de seja do mar, seja de onde vier o alimento e principalmente o animal, tem essa cultura de pegar o animal vivo, né? Então a gente muitas vezes não tem uma vigilância sanitária. Então cresce muitas vezes a possibilidade que esse tipo de alimentação gere alguns problemas relacionados a doenças. Então, claro que isso a medicina, os biólogos podem fazer com uma precisão maior, mas é sempre muito citado essa questão das feiras, né? As feiras de alimento, as feiras onde as pessoas encontram esse tipo de alimentação e assim o fazem. Agora, quando nós pensamos nessa condição que vive a China, mas nós lembramos que nós vivemos num mundo de globalização, ou seja, o globo em ação. O globo em ação, seja cultural, seja tecnológico, seja econômico. Então quer dizer que as pessoas elas vão à China, porque a China tem um turismo de negócio. Então, quer dizer, a China não é mais isolada, a China é um parceiro econômico para o mundo. Então, quer dizer, as pessoas se deslocam. E aí, quando a gente fala de um vírus que tem uma possibilidade de ter uma origem por aquele local, então, quer dizer, nós tínhamos dali, nós podemos contaminar uma série de pessoas e essas pessoas contaminadas vão para os seus locais de origem, assim como nós também temos o quê? Um grande número de chineses que se deslocam, que têm seus negócios pelo mundo. Por exemplo, quando nós pensamos em chineses, nós podemos pensar em Nova York? Podemos, mas nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, no bairro da Liberdade, em São Paulo, que nós tínhamos uma população esmagadora no sentido japonesa, a gente já tem um contingente muito grande de chineses, né? Então nós temos aí o deslocamento cada vez maior de pessoas vindo da Ásia, mas vindo principalmente desses locais que são foco principalmente naquele primeiro momento da cidade de Wuhan, né? Mas nós temos aí essa questão relacionada o quanto a China, dentro desse mundo globalizado, das coisas que ocorreram lá dentro, como todas essas coisas, elas abrem uma possibilidade, um campo nesse sentido para a gente pensar o quanto se dá essa logística de fatores, né, para que a pandemia possa chegar nos dias de hoje. Tá bom? O vídeo ele tem
o interesse de mostrar não esse lado biológico da doença, não essas questões, porque aí ficariam especificamente para os médicos, para os biólogos, mas mostrar essas questões relacionadas à população, a esse comércio internacional, essa produção, esses deslocamentos, porque nós não temos como pensar na pandemia se nós não pensarmos nesses fatores dentro da China. Beleza?